Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma nova aula. Hoje eu tenho uma série de tópicos aqui. Como sempre, não sei se vai ser possível falar de todos eles, né? Mas, aliás, deixa eu até anotar um aqui que eu quero passar um vídeo para vocês. Estava esquecendo de colocar, estava pensando e estava esquecendo de colocar na minha anotação aqui. Tá. A emergência dos seres. Bom, desses tópicos eu vou ver se eu trato hoje sobre o Osíris, o deus Osíris, principalmente, se eu falo mais sobre diversidade, ordem, hegemonia e caos. Mas eu quero começar aqui com a teologia que eu chamo de a teologia da verdade, que é a base da ciência, né? E como desmascarar um charlatão. Então vamos lá. Bom, nós já tratamos a questão principal sobre o que é um Deus, não é? Então, Deus, uma das principais características de ser um Deus é um ser. Um ser só pode ser Deus ou um Deus se ele tiver realmente um poder de Deus. Tá? Por exemplo, os egípcios olhavam o sol e falavam: olha, o sol é uma manifestação do Deus Ra. Né? Por quê? Porque ele brilha para todo mundo. É assim que funciona. Uma vez que um Deus aparece, ele fala: eu quero aparecer. O que ele faz? Ele aparece para todo mundo, certo? Se uma pessoa tem o senso, né? Por exemplo, os olhos. Todo mundo, todo ser que tiver olhos, né? Como aquele de um ser humano, por exemplo, nós seres humanos temos olhos que veem a luz visível, que a gente chama de luz visível, né? A gente não enxerga ultravioleta, não enxergamos infravermelho, não é? E nós sabemos disso, mas todo ser humano que tiver um olho funcional vai ver, não é, o que os outros veem, tá ok? Bom, então uma vez que um ser como Deus resolve se manifestar, todo mundo vê, tá? Então este é um ponto importantíssimo, porque os egípcios não caíam em ciladas, eles não caíam no lábio de charlatão. Tá? Então aparece um fulano lá e fala assim: Deus está aparecendo para mim. Ninguém tá vendo, só o fulano que ele acha que ele foi o escolhido para, né, para passar a mensagem divina e só ele consegue enxergar Deus. Deus só apareceu para ele. Ora, você e esta pessoa, assim, eu posso virar ali na situação, virar para essa pessoa e falar assim: é uma mentira, você não tá vendo nada e tal. Eu não posso, eu não tenho como fazer isso. E as pessoas vão às vezes por este lado. E na verdade você não precisa fazer isso, né? E como as pessoas não dominam esta justamente a filosofia dos antigos egípcios e não entendem o que significa ser um deus, elas não sabem o que fazer. Então umas vão e caem na cilada, não é? De acreditar naquela pessoa, tá? E outros vão para o negacionismo. Não, isso é, imagina, isso é besteira e tal. A realidade é que nós não precisamos fazer isso. Não tem necessidade de fazer isso. Uma vez que você entende o conceito de Deus, você tem como resolver a situação, tá? E é muito fácil. Fala assim, olha, eu não tenho como dizer que essa pessoa não está vendo um ser, tá? Eu não tenho como dizer isso. Se a pessoa está vendo, ok. E ele fala que é um Deus. Eu falo assim, olha, o que você está vendo não é um Deus. Porque se você estivesse vendo um Deus, se um Deus estivesse aparecendo para você, ele estaria aparecendo para todas as pessoas. Porque ele quer aparecer. Ele quer passar uma mensagem. E você está vendo o sol aqui em cima?
ou pode ser a lua também. Isso é uma manifestação divina. Manifestação divina é assim: Deus quis fazer a lua, Deus quis fazer o sol, Deus quis fazer a terra. Veja só, eu aqui sou mais poderoso que esse ser aí. Em termos de aparição, eu sou, porque eu tô aqui, todo mundo tá me vendo. Ou seja, olha as coisas materiais criadas por Deus, com a carne, com a sua própria carne divina, estão aparecendo para todo mundo. Por quê? Porque Ele quer. E de tal modo que todo ser humano está aqui usando um poder divino de aparecer, de se manifestar, certo? Com um corpo de carne e osso. Nós temos um poder maior que um Deus? Não faz o menor sentido. Hã? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? O que a gente vê, né? E as pessoas acreditam nisso, né? Elas caem rapidinho na lábia desses, desses charlatões, né? Pode ser que a pessoa, você vai falar assim, pode ser que a pessoa esteja mentindo. Pode. Mas mesmo que a pessoa esteja vendo, não é uma pessoa capacitada, é uma pessoa de uma ignorância imensa, não é? Que acredita piamente que um Deus, o ser mais poderoso, é um ser fraco que não consegue aparecer para ninguém, a não ser ele, além dele. Então, olha o nível, né? Olha o nível de ignorância, né? E olha a falta que é uma boa filosofia. É uma coisa assim, é, é realmente de suma importância uma boa filosofia, tá? Bom, mas esta pessoa, bom, essa pessoa que está vendo, né, este ser, provavelmente, se tem um ser aparecendo, ele não é um deus e ele é o que os egípcios e os antigos classificariam de demônio, né? Que é um ser que não tem um poder de um deus, é um ser transcendental, mas ele não tem o poder de aparecer para todas as pessoas, né? Ele não tem um poder divino como um deus. E você veja, nós não somos um deus, cada um de nós, né? Como eu estava falando, nós aqui, eu manifesto aqui o Djehut, das palavras sabedoria e conhecimento, não é o Djehut, é um pedacinho dele, né? Você manifesta um pedacinho dele, que está tudo dividido no universo, né? Está tudo quantizado. Um médico manifesta uma capacidade ali, né? Um conhecimento, né? Do Deus Djehut, que está disponível, obviamente, para todos os médicos. Tanto é que ele explica, se ele descobriu algo novo, se ele desenvolveu algo novo, ele consegue explicar para todos os médicos e todo mundo entende, né? Inclusive a gente nós que não somos médicos, se a gente se dedicar, a gente consegue manifestar o poder divino de entender aquilo ali. Porque esta é a base da ciência. As pessoas chamam a base da ciência é assim, né? Uma vez que uma lei natural é descoberta, não é? Todo mundo consegue entender ela, certo? E uma vez que você fez um experimento científico e chegou a um determinado resultado, você anota o que você fez. É como uma receita de bolo bem detalhada. Qualquer pessoa, sendo PhD ou não, não importa. Qualquer pessoa, seguindo aquela mesma receita, tem que chegar aos mesmos resultados. Isso é a base da ciência. Se você perceber, é o que nós estamos falando aqui, não é? Nós estamos falando justamente das manifestações divinas. Se elas estão disponíveis para uma pessoa, elas estão disponíveis para todas as pessoas, certo? Ou seja, isso é a base da ciência, por isso que eu chamo de a teologia da verdade. Bem, mas vamos supor então que aquela pessoa, o charlatão, ele está fazendo diferente. Ele está dizendo que ele é a própria encarnação de Deus. Não é de um Deus, hein? É de Deus. E geralmente é nesse nível mesmo que o pessoal quer pôr. Bom, eu acabei de dizer que eu estou aqui manifestando um pedacinho do Djehut, certo? De modo que, se eu for para um centro cirúrgico hoje, né, não sou médico,
Se eu chegar no centro cirúrgico e o cara falar assim, faz essa cirurgia, eu não vou saber fazer, né? Eu não vou saber fazer, eu não sou médico, eu não treinei aquilo. Eu tenho a capacidade de aprender, eu tenho, mas requer um tempo, né? Eu não vou ter, tá? Agora, se nós estamos falando de uma pessoa que vem e diz que é o próprio Deus encarnado, como a gente vai desmascarar uma coisa como essa? Não é difícil também. Então você vê, olha, qual que é a sua profissão terrena? Pergunta para a pessoa, né? A profissão que ele tem. Eu não sei, vamos dizer, eu sou cozinheiro. Então essa pessoa sabe cozinhar, certo? Então pega, essa pessoa fala assim, bom, se você é Deus, você tem acesso a todo o conhecimento, seja ele qual for. Você é o Deus. Você tem acesso a tudo, você tem todo o poder. Todo o poder, toda a glória, todo o conhecimento, tudo. Então qualquer coisa pode ser resolvida por você, certo? Pelo menos em termos de conhecimento, né? Vamos dizer assim. Você consegue. Então leva numa oficina mecânica e fala assim pro fulano lá, pro mecânico, fala assim, qual é o carro mais encrenca que você tem hoje aí? Ele vai até tal coisa. Traz as ferramentas, por favor. Fala pro fulano, conserta o carro. O Deus encarnado. Mas não é com imposição de mãos, é aqui, ó, com essas mãos aqui. Né? Ele até pode argumentar, não, mas eu tenho, é porque Deus não precisa das mãos terrenas. Bom, mas você está aqui encarnado e você tem as mãos terrenas, certo? Então usa elas, porque não é possível que Deus que criou tudo isso não tenha capacidade. Eu tenho capacidade de usar as mãos, essas aqui que eu tenho, não é possível que você não tenha sendo Deus, certo? Sendo que Deus inventou a gente com mãos, com a capacidade de usar. Ou seja, você sabe isso. Você tem que saber. Então, por favor, conserte o carro. Aí ele vai falar: você está desafiando Deus? Eu falo: não, não estou desafiando Deus, estou desafiando você. Certo? Porque eu não tenho como saber se você é um Deus. Você está dizendo, a gente precisa saber tirar a prova disso. Se você não tem direito de sair como um falastrão enganando as pessoas. Você está dizendo isso. O que eu conheço é você que tem aqui, nasceu, da tua mãe, do teu pai e tal. Certo? Você aqui é como eu. Eu vou sair aí, qualquer pessoa pode sair falando que é Deus. O que é isso? Eu não estou desafiando Deus, estou desafiando a sua carne. Coloque mãos à massa, conserte o carro. Ou então leva na sala de cirurgia, é arriscado, né? Faz uma cirurgia. Entra lá e pega uma encrenca mesmo de cirurgia. Faz uma cirurgia plástica, bem bonita. Hã? Ou então vamos pegar um problema, né? Por exemplo, tem uma maneira mais fácil. Pega uma calculadora, pega um número bem grande, bem quebrado e grande, e calcula a raiz cúbica dele. Calcula a raiz cúbica e fala assim, o fulano, o Deus encarnado, fala assim, olha, fala para mim qual que é a raiz cúbica desse número aqui. Um número grande e põe vírgula, algum monte de número. Pra ser encrenca mesmo. Por favor, calcula a raiz cúbica. E de cabeça, lógico. Né? Nós estamos falando nós estamos falando do Todo-Poderoso, né? O que mais que a gente pode fazer? Vai pegar um mistério da ciência, né? Um mistério da ciência, daqueles bem misteriosos, né? E falar, resolva. O pessoal está tentando achar o modelo matemático da coisa. Escreve o modelo matemático do negócio aí. Então é simples, gente. E o pessoal não faz isso e tá caindo há milênios, tá caindo nesses golpes, nessas frias. Há milênios as pessoas estão caindo nessa. E o que eu tomei de tempo aqui? Deixa eu ver. 14 minutos. Em 14 minutos a gente resolve a coisa. Agora, você tem que pensar, né? Você precisa de uma filosofia boa. É o que eu falo para vocês. Com a filosofia como a dos antigos egípcios, a gente desmascara essas coisas. A gente é um chão para nós.
É uma segurança incrível. Hã? Bom, eu acho que aqui a teologia da verdade, né, que eu chamo a teologia da verdade, né, que eu estou ligando justamente com essa questão dos poderes divinos, né, com o conceito de Deus, não é? Mais do que qualquer coisa. Então você veja que quando a gente trata como um conceito de Deus, né, eu abarco tudo como um princípio. Eu vejo desde uma manifestação divina para realmente dizer se aquilo é, como porque a gente chama de ciência, não é? Sim. Ah, bom, então eu vou passar para um tópico aqui que nós já tratamos bastante, mas que vale a pena. E eu achei eu vi ontem à noite um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Um vídeo rapidinho, curtinho. Que eu estava tratando justamente nos últimos vídeos sobre a emergência dos seres, né? Então eu falo assim, olha, eu sou aqui, né, um sistema molecular, se a gente olhar dessa forma, mas nós não nos enxergamos como um sistema molecular. Nós olhamos a nossa pele e a gente não vê nem células, muito menos moléculas, não é? Nós vemos a nossa pele, não é? Nós vemos nesta escala humana de percepção, nós vemos as coisas desta forma que nós vemos, não é? Nesta escala. E isso não é uma ilusão, né? E mais que isto, nós transcendemos a matéria como um ser, não é? Então nós não somos meramente a soma das nossas partes materiais, dos nossos órgãos, das nossas moléculas, das nossas células, nosso cérebro, os nossos neurônios. Nós emergimos como um ser por sobre isso tudo. Hã? Então, ao mesmo tempo que nossas moléculas, nossas proteínas, nossos átomos, nossas células, nossos órgãos são indivíduos, né? Eu dei vários exemplos disso, né? Tanto de células que você retira do corpo e elas continuam vivas, né? Vivendo a vida delas, ou mesmo o transplante de órgão, né? De que essas nossas partes são indivíduos, ao mesmo, cada uma das nossas partes, ao mesmo tempo em que nós somos um indivíduo, por sobre, né? Nós emergimos dessas partes como um ser. Assim como um casal, a união de duas pessoas, dali emerge um ser, o casal. A união de outras pessoas, né, formam a família. A união de outras pessoas formam uma empresa, uma comunidade, uma cidade. E os antigos egípcios sabiam disso muito bem, não é? Tem uma imagem que eu não sei se eu vou conseguir achar ela. Ela tá no portal, ela tá na página do Facebook, no Templo dos Faraós, da minha página lá, né? E tem uma foto do rei, do faraó Menkaura. Ele está, é uma escultura, né? Ele está no meio. De um lado dele está a deusa Hathor e do outro lado está a escultura de uma província. Então está uma província como uma escultura, como um ser, como uma deusa, vamos dizer, né? Não como uma deusa, né? Porque você tem o faraó ali, né? Então o faraó é um ser, a Hathor, a deusa, é um ser e a província é outro ser. O que é que está ali? Não é? Não é a personificação meramente, simplesmente como uma coisa simbólica. Não, eles entendiam que, assim como nós estamos tratando aqui, aquelas pessoas que fazem aquela província, que estão morando naquela província, da união daquelas pessoas todas, e não só das pessoas, mas de tudo que está naquela província, emerge um ser, a província. Assim como as partes, as pessoas formam um exército, e aquele exército emerge como um ser, certo? E isto é verdade.
Você, por exemplo, quando você entra num carro, e é o vídeo que eu vou mostrar agora, você entra num carro, não é? O carro, a partir do momento que você está dirigindo o carro emerge como um ser. E isso aparece, que é o que eu vou mostrar no vídeo, aparece no cérebro da pessoa. Eu não sei se eu já cheguei a dizer para vocês isso em outro vídeo. Por exemplo, o que os caras estão percebendo, os cientistas? Uma pessoa, ela pega um tenista, ele usa muita raquete, certo? Para jogar tênis. Aí eles vão medir, eles medem a consciência que ele tem da mão dele. O que acontece é que ele tem o braço e ele tem a raquete, certo? E eles perceberam nos testes que depois do tenista jogar, eles pegam o tenista ali, o tenista joga lá por uns minutos, enfim, e depois ele para de jogar, eles fazem um teste para avaliar qual é a consciência que o tenista tem de qual é o comprimento do braço dele. Eles percebem dos testes que o tenista ele não tem a consciência que o braço dele vem até a ponta do dedo. Ele percebe que o tenista, eles medem isso, o tenista tem a consciência de que o braço dele compreende o braço mais a raquete. Tá? É muito interessante isso, né? E isso acontece, por exemplo, com quem monta cavalo. Você veja que coisa interessante, né? Eu acho que esse exemplo eu cheguei a dar. Fala assim, o cavalo é um ser, hã? E o cavaleiro é um ser também, não é? Que eu estava falando justamente sobre quem manda em quem, né? No caso, quem manda em quem, né? Por exemplo, eu estava falando das nossas células, né? Quem manda em quem? Eu mando nas minhas partes ou as minhas partes mandam em mim? Eu diria que é mais como um cavaleiro em cima do cavalo. Olha, o cavalo é um ser e o cavaleiro é um ser também. Ele manda no cavalo completamente, né? Ele manda, por exemplo, como o cavalo respira, ou como o cavalo anda nos mínimos detalhes, percebe? Quem está andando ali é o cavalo. Mas o que ele faz? Ele vai direcionando o cavalo, certo? Ele direciona o cavalo. Ele tem um comando em cima do cavalo, mas não no sentido de controlar. Ele não está controlando o cavalo, isso é uma ilusão. Não é um controle. É mais como uma direção, você está direcionando o cavalo, não é? Você está dando comandos, mas ele é um ser. E o nosso corpo é a mesma coisa, né? É provavelmente dessa mesma forma. E o pessoal está percebendo, também na pesquisa, é que um cavaleiro em cima do cavalo, no cérebro dele começa a aparecer a consciência de que não de que ele é um ser, assim como nós. Ele desenvolve, conforme ele está andando no cavalo, no cérebro dele aparece a consciência de que ele e o cavalo formam uma coisa só. É a emergência do ser, da qual eu estou falando aqui. Aparecendo, os cientistas, obviamente, estão olhando de outra forma, né? Olhando ali neurologicamente, mas aparece. Você veja, os egípcios já sabiam disso. Eles já enxergavam isso de maneira diferente, né? Eles olhavam por um outro ângulo, né? E não olhavam ali pela microbiologia, por exemplo, como eu estou falando, né? Eles olhavam de uma outra forma, né? Eles olhavam, né, numa outra escala, né? Não na escala microbiológica, né? Eles olhavam numa outra escala, mas eles estavam enxergando a mesma coisa. Você veja que é o que eu falei para vocês. A ciência está redescobrindo o que a filosofia egípcia, o conhecimento egípcio, por outros meios, mas está conhecendo. Porque é inevitável você chegar às conclusões que eles chegaram. É inevitável. Então nós estamos lá na frente, porque nós já estamos com o conhecimento deles, tá? É o que eu estou passando para vocês. Bom, então deixa eu buscar aquele vídeo que eu quero. É um vídeo curto de uma entrevista, acho que saiu esses dias. E eu salvei ontem aqui para vocês. Vamos ver. Uhum.
E tem um outro vídeo que eu quero passar para vocês também. Deixa eu ver aqui. Programinha bom, mas ele tem os pepininhos também, viu? Mas que coisa. Não tá aparecendo. Mas que saco. Eu preciso. Ah, consegui. Por que que isso aqui acontece, hein? Tá. Negócio complicado aqui. Tem que abrir um monte de janela. Vamos ver aqui. Vai aparecer na minha frente aí. Deixa eu pôr tela cheia. Deixa eu liberar o microfone, que vocês vão escutar. Isso que você falou é tão interessante, essa coisa do que vira automático. O cérebro tem uma característica muito interessante, que o instrumento que a gente usa, e quanto mais a gente usa, é como se o cérebro botasse dentro dele a representação no cérebro. Não entendi. Por exemplo, certamente, se a gente fosse estudar o cérebro do Ayrton Senna, ele e o carro seria a mesma coisa. Estão tão conectados. Ou um cara que anda a cavalo direto, ele está conectado com o animal. É como se o corpo dele, a representação no cérebro do corpo dele inclui o cavalo, inclui o carro. E isso é tão verdade que a gente não precisa ser Ayrton Senna. A gente, quando dirige, a gente fala, gente, olha pra cá, olha pra lá. Eu não sei como cheguei, às vezes, num lugar, né? E como é que a gente passa por coisas que a gente não calcula. A gente sabe que dá. É como se o teu corpo tivesse aquela extensão. Quem tá do lado fala, não vai dar. Você fala, tranquilo, dá, e você passa. Porque o teu cérebro incorpora os instrumentos como se fizesse parte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa coisa, por exemplo, um agricultor ou um artesão, aquilo que ele faz com a mão... Torna-se uma extensão? Uma extensão dele. Olha só. Uma extensão dele. Muito. Você vê um cara dirigindo um caminhão daqueles enormes, o cara manobrando, é uma coisa absurda. E a habilidade. E a habilidade, é incrível. E o cérebro faz isso em pouco tempo, tá? Como que ele calcula, né? Quer dizer, pra ele deve ser muito fácil, mas pra gente, o quanto ele tem que virar e se vai caber, e pra gente é um... E isso é tão fantástico, isso é um paradigma que vai mudar toda a ciência nos próximos 30 anos ou antes. Bom, vocês viram que ela falou, né? Isso é um paradigma que vai mudar a ciência pelos próximos 30 anos. É isso. Vai mudar mesmo. Porque, ou seja, e você veja que eles estão no começo da caminhada, né?
Eu não estou aqui me gabando, eu estou falando que os egípcios já entendiam isto muito bem. Vai lá na minha página, no Templo dos Faraós, você vai ver lá, entendeu? Aquela estátua, tá? Aquela escultura, tá lá o rei Menkaure, ou Menkaura, né? O faraó, a Hathor de um lado e, não é, a escultura da cidade, da província, que eles chamavam de nome, né? Da província está lá do outro. Eles enxergavam isto claramente. E é um ser, não é uma coisa mais ou menos. Então, o cavaleiro no cavalo, ele virou outra coisa. É um ser, já emergiu um ser. Eu digo mais. Vocês já ouviram falar dos chamados espíritos da floresta, né? Vou colocar aqui não como afirmação, mas vou colocar de uma maneira como a gente deve colocar. Tem muita gente que fala que eles são reais, que as pessoas presenciam certos fenômenos. Não seriam esses fenômenos que as pessoas presenciam justamente a emergência de um ser por sobre e através das partes da floresta, assim como nós? Nós não somos, gente, um mero emaranhado de moléculas. Nós estamos sobre, nós emergimos das nossas partes. Um exército emerge daquelas partes do exército. Então, na floresta, é a mesma coisa. Vamos dizer, é o espírito da floresta, é o ser que emerge das partes da floresta. Provavelmente, tá? E não só um ser. Porque o pessoal percebe, e aí muita gente fica muito confuso, porque é uma quantidade imensa de seres. Agora, é o que eu falei, imagina assim, você está dentro de uma cidade. Tem eu, tem você, nós emergimos das nossas partes já, certo? Tem os casais nas cidades. As pessoas não formam casais? É um outro ser. As pessoas não formam família? É um outro ser. As pessoas não formam empresas? É um outro ser. Um dentro do outro. É um dentro do outro. A cidade inteira é um ser, uma comunidade num prédio é um ser. E vão formando seres e seres e seres e seres. Então eu falo assim, não seriam essas percepções que as pessoas têm na floresta de seres, né? E que você vê pelo mundo todo essas mesmas vira folclore, né? Mas essas mesmas percepções que lembrando da questão do exército, eu falo assim, mas o exército, a gente não vê o exército como um todo, assim como eu sou um monte de moléculas e células, mas eu não vejo elas, eu vejo o meu ser que está por sobre, porque nós estamos nesta escala supramolecular. Então nós vemos dessa forma. Quando a gente está vendo um exército, nós estamos na escala das partes do exército. Nós estamos vendo o exército como se a gente fosse uma célula dentro do nosso corpo, que estaria percebendo as outras células como indivíduos, porque é outra escala. Então não seria estas percepções, não é? Que o pessoal tem, que às vezes percebe estes seres, não seria justamente alguns momentos em que, vamos dizer, este ser que emerge das partes ali da floresta, em que ele emerge, né? Ou que as pessoas conseguem perceber, não como as partes da floresta, mas como um ser, pode ser, tá? Pode ser. Então, assim, ela estava falando, né? Deve ser neurologista, eu não sei quem é aquela mulher, mas pode ser sim que, né? Que seja isso. Estou dizendo claramente, pode ser. É uma coisa para mais investigações, né? Talvez um dia a gente consiga identificar isso melhor, né? Mas é real. É real. Por tudo que a gente vê, é bem provável que isso aconteça sim. Que a gente tenha dessa forma, né? Que isso aconteça dessa forma. Eu falei que eu tenho mais um vídeo. Deixa eu ver lá.
Ah, very angry. É um vídeo mais longo. Deixa eu ver se eu acho. Ele vai, ele pega a cobra. Vamos ver. Aqui. É em que minuto? No 7. Olha lá. Então eu vou pegar para vocês isso aqui. Sessão vídeo, sessão da tarde. Uhum. Properties. Interact. Caramba. Ó. E pera lá. Deixa eu liberar o som. Nossa. Vamos ver. Nossa, agora eu tô confuso. Se eu liberei lá da mulher falando. Se eu liberei ela falando, eu acho que eu não liberei, né? Ó, que eu fazendo uma besteira aqui. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que passar o vídeo da mulher lá de novo. Eu acho que eu não liberei o som pra vocês lá. E ficou passando, vocês não escutaram o que ela tava falando. É porque é uma bagunça aqui de coisa. मोनोकोल कोबरा बहुत एग्रेसिव रहता है, कभी कभी जहर थूक देता है। तो हम लोग कई मेहनत के बाद में मतलब 3-4 घंटा लगा हम लोग को खुदाई करके हम लोग के मोनोकोल कोबरा को रेस्क्यू किया ताकि ये सांप बचा रहे। बहुत सारा लोग डर के उसको जहरीला डाल देते हैं, जहर वगैरह डाल देते हैं, सांप मर जाता है। तो ये बहुत एग्रेसिव सांप है, तो इसको रेस्क्यू करने वाला बड़ा सतर्क, बड़ा हिसाब से रेस्क्यू करे। मेरे तरफ तो नहीं लिया तो इतना एक चीज का ध्यान देंगे, सांप पूजा करेंगे, पिला छुआ सब तापर छुआ पिला जिते देखिले आदमी भी बहुत सारा देखा है, थूका सांप भी थूका है, बहुत सारा आँख जलता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तुरंत पानी के बाल्टी में उसको धो लेते हैं, फिर आँख फूल जाता है, 3-4 दिन तक दर्द रहता है, मतलब आँख तले अंधार हो जाता है। तो मोनोकोल कोबरा भी रेस्क्यू करते वक्त Eu não soltei o som. Eu acho. Enfim, então eu vou ter que pegar ele de novo lá. É um vídeo curto. Vamos lá. É uma bagunça de coisa aqui. E vai lá e vem aqui, vai para outro lugar. You see this app right here? It's called Audible. O que é isso aqui?
É propaganda. Using just this little app on my phone, I was Isso que você falou é tão interessante, essa coisa do que vira automático. O cérebro tem uma característica muito interessante, que o instrumento que a gente usa, e quanto mais a gente usa, é como se o cérebro botasse dentro dele a representação no cérebro. Não entendi. Por exemplo, certamente, se a gente fosse estudar o cérebro do Ayrton Senna, Tá. ele e o carro seria a mesma coisa. Estão tão conectados. Ou um cara que anda a cavalo Sim. direto, ele está conectado com o É animal. como se o corpo dele, a representação no cérebro do corpo dele inclui o cavalo, Entendi. inclui o carro. E isso é tão verdade que a gente não precisa ser Ayrton Senna. A gente, quando dirige, a gente fala, gente, olha pra cá, olha pra Eu lá. não sei como cheguei, às vezes, num lugar, né? E Caminho peguei. como é que a gente passa por coisas que a gente não calcula? É. A gente sabe que dá. É como se o teu corpo É tivesse verdade, aquela é. extensão. Quem tá do lado fala, não vai dar. Você fala, tranquilo, dá. E você passa. Porque o teu cérebro incorpora os instrumentos Nossa. como se fizesse parte. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa coisa, por exemplo, um agricultor ou um artesão, aquilo que ele faz com a mão, Torna-se uma extensão? uma extensão dele. Olha só. Uma extensão Faz dele. muito. Você vê um cara dirigindo um caminhão daqueles enormes, o cara manobrando é uma coisa absurda. E a habilidade. E a habilidade, né? É incrível. E o cérebro faz isso em pouco tempo, tá? Como que ele calcula, né? Quer dizer, para ele deve ser muito fácil, mas pra gente, o quanto ele tem que virar e se vai caber, e pra gente é um... E isso é tão fantástico, isso é um paradigma que vai mudar toda a ciência nos próximos 30 anos ou antes. Agora foi. Só vou tomar cuidado aqui pra... vamos ver. Um monte de botãozinho aqui, ali, não sei o que. Tá. Né? Agora tem que... Fecha o som de lá. E fecha o som daqui. Enfim. Será que foi? Foi. Acho que agora tá. Agora tá ok. Bom. Então você veja, né? Bom, tá aberto o som. Tá ok. Então você veja o que é. Olha o que ela fala, né? Vai mudar o paradigma da ciência. Nos próximos 30 anos, eu acho que nem isso. É isso mesmo. Né? E os egípcios lá atrás já entendiam isso muito bem. Né? Então você veja como que nós estamos atrasados, né? No conhecimento. Bom, acho que era isso que eu queria passar, esse vídeo, reforçar essa questão da emergência dos seres, ver, mostrar para vocês como que né, o pessoal está descobrindo, né, vamos dizer, redescobrindo, né, de outra forma, o que claramente os egípcios já sabiam. É uma questão de observação, né? Bom, vamos ver aqui. Eu acho que eu vou falar aqui. Eu acho que eu vou falar agora de Osíris. O pessoal olha as histórias chamadas mitológicas dos egípcios e olham como historinhas, né? Como se não tivesse nada ali. E vem até uma confusão toda, né? O pessoal se depara com certos paradoxos e acha que aquilo ali é uma historinha de um povo primitivo, uma maluquice. Então eu vou contar a historinha do Osíris, mas eu vou simplificar ela. E eu vou contar ela do meu jeito. Eu não vou colocar os detalhes todos.
Porque senão nós vamos nos perder nos detalhes e não vamos pegar a filosofia principal que está ali. E o que eu quero mostrar para vocês é a filosofia que está por ali, tá? E não ficar olhando os detalhes, né? Os detalhes vêm depois, né? Imagine que quando os egípcios, fizeram as primeiras histórias de Osíris, era uma história provavelmente mais simples, né? E aí eles foram incrementando. Uma vez que você tem a filosofia, você entendeu o processo, o princípio, é lógico que você pode ir incrementando com os detalhes, porque os detalhes também têm a sua filosofia. Bom, mas então vamos dizer assim, eu vou contar bem curto e grosso, tá? Então tinha o rei Osíris, o seu Osíris. O seu Osíris, o rei, era um rei que ele era casado, nós estamos falando de deuses, tá? São todos deuses, mas é o seu Osíris. Ele era casado com a dona Ísis, a deusa Ísis, a rainha. Bom, o seu Osíris estava velho já. Ninguém aguentava mais esse velho, tá? O pessoal estava cansado dele. Um mais esquentadinho, chamado Sete, que estava sem paciência, foi e matou o rei Osíris, o seu Osíris. E picou ele em vários pedaços e jogou pelo Egito todo lá. Tá? E obviamente destronou também a dona Ísis, não é? Tomou o trono, sim, e ele ficou no trono, tá? Bom, a dona Ísis, a deusa Ísis, ela fez o quê? Ela foi atrás dos pedaços de Osíris, tá? E ela pegou os pedaços de Osíris, juntou todos eles novamente, fez sexo, reanimou ele de alguma forma, tá? Fez sexo com ele para ter um filho, tá? E teve o filho, o Horus, um nenezinho dela. O rei falecido Osíris, que agora foi juntado, ele só foi reanimado para fazer o filho com a Ísis. E depois para onde ele foi? Ele foi para o reino dos mortos. Então ele passou a ser o rei no reino dos mortos, ok? E aqui na parte carnal ficou o quê? Ficou a múmia dele, tá? Que é o corpo falecido dele, juntado em pedaços, né? Tava em pedaços, foi juntado, tá? Enquanto isso, quem estava reinando? O deus Sete, tá? Só que o deus Sete, ele é violento, não é? O lugar dele não é no trono, tá? O lugar dele não é no trono. Então, por isso que a Ísis fez, né? Trouxe à vida o deus Horus. E o deus Horus, então, ele era pequeno nesse momento. Então, teve um tempo, né? Até o deus Horus chegar à idade de homem formado, levou um tempo, certo? Então, a deusa Ísis ficou ali fugindo, né? No Egito do deus Sete, que queria matar o deus Horus, certo? Quando o deus Horus, então, vem para a vida de homem formado, o deus Horus, então, vai vingar a morte do seu pai. Mas ele não vai matar o deus Sete, porque o deus Sete não pode ser morto, né? Porque é um deus, certo? Bom, então eles entram ali em choque, em luta, né? Em guerra, tá? O deus Sete tira os dois olhos do deus Horus e o deus Horus tira os testículos do deus Sete. Quando o deus Horus tira os testículos do deus Sete, o deus Sete perde o poder dele, que é o poder da violência. Que é aquela masculinidade, né, violenta, certo? Ele não tem mais os testículos.
Bom, nisso o deus Horus toma o trono, né? Mas ele está sem os olhos, o deus Sete está sem os seus testículos, então tá uma situação complicada. Aí entra em cena, né, o deus Jehud, das palavras sabedoria e conhecimento, e mais algumas coisas, tem mais uns detalhes em que, por diplomacia, eles entram em acordo, né? O deus Horus, então, fica reinando, o deus Sete devolve os 2 olhos do deus Horus para o deus Horus, e o deus Horus devolve os testículos para o deus Sete. Não é? E vivem felizes para sempre. Eles vão falar assim, poxa, mas você fala que Deus não morre, mas o deus Osíris morreu. Né? Morreu, mas ao mesmo tempo não morreu, porque ele estava lá onde ele está no reino dos mortos. E aí o pessoal vê esse paradoxo todo e fala assim, isso é história de gente maluca. E não é. Lembra que lá na primeira aula eu falei a primeira coisa, falei assim para vocês e falo de novo. A primeira aula é a mais fundamental. Se você não tiver a primeira aula, é difícil que você acompanhe. Ela é a mais fundamental, porque é ali que eu ponho a base da filosofia egípcia, tá? É ali que está a base. E eu estava falando justamente que eu comecei, né, falando para vocês como que as coisas aqui neste universo, elas se sucedem numa sucessão de ordem relativa, caos relativo. Ordem relativa, caos relativo. Sim? E por aí afora. Lembra que eu falei disso? Da agricultura e tal? E é isso que está nessa história. O que é que o caos faz, que é o Deus 7? Caos relativo, que ele não é absoluto. Não existe mais caos absoluto nesse universo. O que é que ele faz? Ele joga as ordens pro buraco. Ele pega aquela ordem, uma ordem anterior, o deus Osíris, veja bem, uma manifestação de uma ordem, uma manifestação de Osíris, certo? Que está velho, porque esse é o significado, porque a ordem chegou no fim. Quando a ordem chega no fim, aquela ordem estabelecida chega no fim, e tudo chega no fim, dinastias chegam ao fim, reinados chegam ao fim, empresas chegam ao fim, governos chegam ao fim, nós chegamos ao fim. Tudo aqui neste universo, todas as manifestações, não é? Elas chegam ao fim. Todas as coisas aqui chegam ao fim, não é? Você vê, nós tivemos já 5 extinções em massa, ou seja, as ordens estabelecidas de seres vivos aqui chegaram ao fim. E elas caem. Civilizações chegam ao fim. Chega uma hora que ela é um Osíris. E o que vai acontecer com ela? O Sete, o caos, vai matá-la. E vai o quê? Vai matá-la e picá-la. Tá? Matá-la e picá-la. Aquela ordem que estava estabelecida. Porque ela chegou ao fim. Tá? Mas ela foi destruída completamente? Não. Ela não foi destruída, ela foi picada? Ela foi picada. Você veja, por exemplo, no caso que a gente faz com o nosso alimento. Então, nós vamos lá na lavoura, né? Alguém vai na lavoura e ele vai fazer aquele processo de colheita. Aí vai picando. É o certo, vai picando, vai picando, vai picando, e a gente faz o alimento, chega no nosso corpo pica mais ainda, manda para os vasos sanguíneos, é super picado, né? Imagine, né? E o nosso corpo transforma aquilo numa nova ordem. O que é que o corpo está fazendo? O corpo está, a partir daquele Osíris, que é o alimento, era uma ordem. Nosso corpo transformou num quê? Num Osíris. Picado. Nosso corpo pega daqueles pedaços e junta eles na nossa constituição. Nós fazemos isso todo dia. Ou seja, Osíris, Horus, está todo dia acontecendo no nosso corpo.
junta na nossa ordem. Tá ok? De novo, né? Põe nessa nossa diversidade de células, de órgãos, de tecidos, sim? Só que é a lavoura, de novo, dentro da gente? Não, nós somos outra coisa. O que nós somos? Nós somos Horus. Certo? E levou um tempo, né? Mas é um outro Horus. Certo? E a hora que esse Horus se manifesta, não é mais aquele caos. O caos deixou de existir? Não, mas ele foi colocado no lugar dele. Agora tem uma outra ordem estabelecida, é o Horus no trono. Tá? E o nosso corpo vai fazer a mesma coisa. O que, que vai acontecer? Osíris de novo. O nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele vai usar aqueles nutrientes todos, né? A gente expele os nutrientes nossos em gás carbônico, vapor de água, não é? Tecidos mortos, né? É assim que a gente faz, né? Sai no xixi, não é? Sim. Certo, de novo, tá? Então é uma sucessão de sete Osíris e Horus, né? A nova ordem, quando está começando, é Horus. Sim. Quando ela ficou velha e está a ponto de que o Sete vai atacar ela, ela é o quê? Ela é Osíris. Aí vai de novo. Quem entra, quem está no trono? Sete. Vai um tempo. Ou seja, o alimento até da lavoura, em que o Sete começa a atuar e jogar aquilo ali para baixo, destruir, né? Picar o Osíris, até chegar o novo Horus, olha quanto tempo passou. Certo? Interessantemente, né, que geralmente quem faz, né, quem faz a nossa comida, né, é o quê? É uma Isis, né? Acho que tem cozinheiros, né, mas é um comportamento que é um comportamento de alimentar. E o que a Isis estava fazendo com Horus? Estava alimentando ele, estava criando ele, né? É interessante isso, né? Então é isso que nós vemos, principalmente nessa situação, né? Nessa historinha de Osíris e o Sete e o Horus, tá? Contada de uma maneira com os deuses, por quê? Porque você vê isso acontecendo por todos os lados. Então, por um lado, a gente vê mecanicamente, se a gente quiser falar, é um princípio do universo. Mas, como assim eu estava falando, desde a primeira aula, nós estamos falando de um comportamento. Nós estamos falando de uma manifestação que não é uma coisa. O caos, a ordem, né, o comportamento maternal, né, a criação e tudo mais, ele não é uma coisa, ele é um ser. Então são seres que estão manifestados aqui, certo? São os seres divinos e que aparecem por tudo. E por que aparecem por tudo? Porque são deuses. Você não mata eles. Ou seja, nem o Osíris você mata. Veja bem, olha o que a gente tem feito. As sociedades antigas, as civilizações antigas, elas foram enterradas e foram enterradas de propósito, deliberadamente. Mas olha o que nós estamos fazendo, inclusive aqui. Tem a arqueologia. O que é arqueologia? Arqueologia é cavar, é fazer o mesmo que a Isis estava fazendo. Ela desenterrou os pedaços de Osíris, ela juntou os pedaços dele e com ele ela criou um Horus. O que a arqueologia está fazendo? Eles vão lá, eles desenterram as sociedades antigas, o que sobrou delas, o Osíris, eles juntam os pedaços delas, não é? Para saber o que elas são, e eles tiram daquilo ali justamente o conhecimento. Mas nós vamos reviver aquelas sociedades antigas assim como elas foram? Não, porque é impossível, elas já foram, elas já acabaram. A manifestação delas já foi. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova. Nós vamos criar uma nova ordem baseada naquele conhecimento que nós adquirimos daquelas sociedades antigas que já morreram. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que a arqueologia está fazendo. É o que os egiptologistas estão fazendo. É o que os historiadores estão fazendo.
é pura, está acontecendo de maneira límpida e cristalina a história de Osíris, Ísis, Sete e Horus. Aqui, na frente de todo mundo. É um comportamento o quê? É um comportamento divino. São comportamentos divinos, inevitáveis, irresistíveis e que vão acontecer de novo e de novo e de novo e de novo. Que acontecem toda hora e você vê por tudo. Por todos os lados você vê isso acontecendo. Olha como que aquele povo egípcio era inteligente. Olha como eles entenderam isso de maneira brilhante. Hã? Então não é uma mera historinha, não é? Não tem nada de historinha mais ou menos. Ah, é uma mera historinha. Não é uma historinha. É muito profundo isso. Hã? Tá? Então, nós mesmos, né? Um rei, um novo governo que é empossado, né? O novo governo é empossado. Ele é empossado sobre o antigo. O governo que morreu, mesmo que venha depois de violência e tal, né? Um momento mais conturbado, né? O outro governo não desapareceu, não é? Aquela estrutura que estava formada, ela não é destruída completamente. Isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém começa completamente do zero. As próprias espécies que tem hoje aqui, elas são baseadas nas antigas, né? Sem dúvida. Sim, é tudo desse jeito. É interessante que lá no Egito tinha um negócio que acontecia, uma coisa que eu acho que era feito de propósito e era até cerimonial. Os reis que viam os novos faraós, eles geralmente, como os historiadores falam, eles usurpavam certas obras. Não eram todas, mas eles usurpavam certas obras dos faraós anteriores, dos imediatamente anteriores. Isso é muito interessante, porque isso remete a Osíris. Eles falavam assim, eles sempre acharam estranho esse negócio, né? Então tem nos templos, né, onde os faraós escrevem nas paredes os seus feitos, que eles dedicam aos deuses, né? Lembrando que o objetivo do faraó era manifestar Maat, a deusa da verdade, da justiça, da ordem, da ordem, da harmonia, da beleza cósmica, do equilíbrio cósmico. Isso era a obrigação deles, não é? Então, eles chegavam lá, eles mandavam, né, os trabalhadores no templo trocarem o nome do faraó que fez determinada obra. Provavelmente as mais recentes, mais próximas dele. Daí eles trocavam. E isso aconteceu por todo o Egito. Aí você fala assim, mas o objetivo era apagar o nome do faraó anterior? Não, não era, porque quando eles tinham o objetivo de apagar realmente um faraó da história, era diferente, eles não trocavam o nome, eles apagavam mesmo, né? Era completamente, eles não usurpavam a obra, né? Eles apagavam mesmo da história, era para sumir com aquilo ali, tá? E também tem um propósito que eu não vou entrar em detalhe hoje. Mas o usurpar algumas das obras do anterior, eu vejo justamente como essa questão do Osíris. Eu acredito que aquilo ali era cerimonial. Era uma forma de se ligar. Assim como o Horus não era o filho legítimo do Osíris, não tinha o sangue, o DNA, a carne do Osíris, tinha. Eu vejo que isto é uma forma cerimonial de se ligar ao antigo faraó, ao que agora é Osíris, porque ele morreu, certo? Porque não faz muito sentido, ele não é uma tentativa de apagar outro faraó. Então, e isso acontecia com tanta frequência, né? Por toda a história, que para mim é algo cerimonial. Para trazer, não é, alguma coisa do outro, algum poder, né, transcendental para o seu reinado.
eu avaliaria dessa forma. Ou pelo menos eu teria aí em mente esse tipo de coisa. Você vê, é interessante, né? O jeito que eles faziam. Você vê que tudo ali tinha um porquê, né? Tudo tinha o seu detalhe. E todos eles estavam baseados no conhecimento filosófico deles. Não era por chance, não era mais ou menos, não era. Ali não era feito de qualquer jeito. Era feito com um propósito muito claro, né? Bom, vou fazer aqui um intervalinho. Eu vou tratar aqui um pouco sobre a questão da diversidade, da ordem, da hegemonia, do caos, né? Você já pensou assim, né? Uma vez eu estava pensando, seria possível misturar todas as etnias humanas? As pessoas às vezes chamam de raças, né? Eu prefiro chamar de etnias, né? Você veja, né? É o processo de criação, na verdade. A gente acha que está misturando, por exemplo, um negro casa, faz filho com um japonês, né? Não vai sair nem negro nem japonês. Você está criando uma outra etnia. O pessoal fala, está misturando. Não está misturando. Está criando uma outra etnia. Aí esse que nasceu do negro japonês tem filho com uma outra etnia,
que não é nem negro nem japonês, vai criar outra etnia. Ou seja, é sempre um processo de criação, não é? Então, você veja que isso é um princípio, né, divino, é uma vontade de Deus, e que já está impregnado na matéria, que é o corpo dele, a matéria divina, é a carne dele. Então, essa tentativa, né, que poderia ter aí, você vê que toda tentativa de se gerar um caos, e vai ser sempre um caos relativo. Porque um caos absoluto não vai ser. Não tem como. Não é? E você vê que na natureza tem isto, né? Você veja, é interessante até que espécies diferentes, né? Existe até um impeditivo genético, né? Que acho que o pessoal não entende muito bem como funciona, né? Os chamados híbridos, né? Animais híbridos. Por exemplo, se você fecundar um óvulo de um humano com o espermatozoide de um, não diria nem de um macaco, mas de uma outra espécie, de um felino, por exemplo, provavelmente não vai nascer nada, não é? Não vai ser viável, né? Não vai funcionar. Agora você veja, entre as etnias humanas vai nascer uma nova etnia. Olha que coisa, né? Você veja que a coisa está ajustada na natureza, não é? A coisa está ajustada de uma maneira bastante interessante, não é? Para justamente levar em direção não ao caos, mas à diversidade, não é? A ordem. Diversidade e ordem, não é? Porque diversidade está ligada à ordem, não é? Tá? E você não faz ordem sem diversidade. Se você tiver uma coisa única, uma massa única, você não tem o que ordenar. Para ordenar, você vai precisar criar diversidade. E você veja que o que Deus está criando é diversidade. Né? Diversidade mais e mais e mais e mais. Né? Então, alguns têm a ideia estapafúrdia de que você está misturando as etnias, mas na verdade você está criando novas. Você não está misturando. Por exemplo, como que você faria para misturar todas as etnias? Todas. Não tem como. Porque você sempre vai fazer 2 a 2. Para pensar. Como que você misturaria todas numa só? Não tem como, você vai criando novas. As pessoas às vezes não percebem que é justamente o processo de criação. E é o processo de criação do quê? De diversidade. E vai diversificando, e diversificando, e diversificando, e diversificando, e vai. Olha que coisa. Então, assim, sempre que você ver tentativas de hegemonia, eu falo para você vê, por exemplo, um governo, né? Ou um estado querendo ser hegemônico no mundo, gente, esquece, não vai dar certo. Não tem a menor hipótese. Toda tentativa de suprimir a diversidade, né? Diversidade de povos, diversidade de cultura, não é? Diversidade de como você vive, sim. Toda tentativa de fazer isso, a única coisa que vai conseguir é o caos. Porque o caos é misturar tudo. O caos é justamente destruir a diversidade, não é? Isso é o caos. O caos não é uma mera bagunça, não é? O conceito de caos, para a gente entender o conceito de caos, a gente tem que pensar em caos absoluto, que aí a gente entende. Então não é meramente picar, né?
num sentido é picar, por exemplo, a questão do Osíris, que ele foi picado. Imagina que você vai picando, 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 picando. Imagina assim, você pega um boi, né? E você pega ali o boi, tira, né, o conteúdo, né, as fezes ou não, né? Mas vamos dizer que você tire, né, os conteúdos que não foram digeridos, tal, ou que já foram, né? Aí você vai picando. Ao invés de você separar as carnes, os tipos, os órgãos, não, você vai picando. Você até separa. Primeiramente você separa. Ou seja, você já destruiu aquela ordem. Mas aí você vai picando. Isso você vai picando e picando. E aí você vai juntando numa coisa só. Tudo picado. Uma carne moída. Tipo para fazer salsicha. Ou seja, o que você tem ali? Você tem um caos. É relativo ainda. Não é absoluto, mas... Não. Se você fizer o mesmo com o universo inteiro, você vai ter o quê? O caos absoluto. Você forma uma massa. Que é uma coisa só. Que você não distingue uma coisa da outra. Uma coisa só. Você não tem uma diversidade. Você tem o quê? O caos absoluto. Certo? É esse o sentido. Isso significa caos. E você vê que não tem como. Esse universo não está indo para o caos. Ele está indo para a ordem. Não é? E para ter ordem, o que você precisa? De diversidade. E ele está cada vez mais diverso. O caminho é sempre para mais diversidade. Ou seja, mesmo que você tente misturar as etnias, você não vai misturar as etnias. Você vai criar etnias novas. Não é? Um branco e um negro, você cria o quê? Você cria um moreno. E assim você vai criando mais diversidade. É sempre o caminho da diversidade. Tá? Então toda tentativa de hegemonia, não é? Ela sempre vai falhar. Os egípcios mesmo, eu reforço isso, né? Eles nunca tiveram essa tentativa de hegemonia, né? Realmente. Pode ser que você tinha pessoas ali tentando hegemonia, faraós que são mais dados, né, a concentrar poder político e tal, mas nunca foi, né? Nunca foi realmente um império para querer sair mandando em tudo. Quando eles faziam conquistas, eram geralmente conquistas ali para enfraquecer o inimigo, porque tinha um inimigo, eles sabiam que o inimigo ia querer atacar e eles iam antes, né, justamente para enfraquecer e para levar o teatro de guerra para fora do Egito, para não ter destruição dentro do Egito, certo? Eles levavam para fora. Mas eles nunca tiveram, os historiadores sabem disso, eles nunca tiveram a intenção de estabelecer um governo, sabe? Não, eles tinham ali aquele governo que já estava lá, que era servo deles, com aquele mesmo sistema tal. Ou seja, eles nunca nem tentavam mudar a cultura daquele povo. Eles nunca tiveram essas ideias hegemônicas, porque eles sabiam que era fria. Você veja, eles nunca conquistaram nem o Nilo inteiro. O Nilo é um rio enorme. E o Nilo, para eles, era um rio sagradíssimo, né? Era assim, era a vida do Nilo. A vida do Egito era o Nilo, né? E eles nunca tiveram a intenção de sair lá e conquistando todo o Nilo. Nunca. Nunca tiveram. Então, assim, eles realmente sabiam, né, dessa questão de como é uma fria, né? Você tentar conquistar a hegemonia. Então, todas as ideias hegemônicas são sempre uma fria. Elas vão cair. Uma hora ou outra. Pode demorar, né? Às vezes pode demorar séculos, né? É uma coisa que pode ser assim, às vezes. Mas que caem, caem. Então, se é muito, é pouco, né? Você vê, por exemplo, o nazismo, né? O Hitler foi tentando ali a hegemonia, ser hegemônico, né? Acho que praticamente no mundo inteiro que ele queria, né? Durou pouco mais de 10 anos, né? Coisa assim, 10 anos. O Napoleão Bonaparte a mesma coisa. Então são todas ideias estapafúrdias, né? O pessoal fala assim, ah, mas e o Império Romano que durou, né? Muitos séculos, né? Como império. Durou com muitos séculos. Mas não se engane, não era uma hegemonia absoluta. Porque eles não entravam nas regiões conquistadas também com o objetivo de mudar a cultura e tudo. Eles não faziam isso, né?
Por exemplo, você tinha liberdade religiosa, não é? Então eles eles circunscreviam, acho que é assim, né, que fala. Eles se limitavam à área política. E mesmo na conquista política e militar, não é? Eles mantinham aqueles governos que estavam ali. Eles mantinham aquela elite, aqueles governantes pró-Roma, certo? Mas na área política. Era uma conquista de cunho político e não hegemônica em tudo, em todos os termos, em todas as áreas. Né? Você veja que, por exemplo, o nazismo entrava e era uma questão de hegemonia absoluta. Não era meramente governamental, era em todos os sentidos. É lógico que não vai durar. Né? Mas isso é o quê? São as filosofias modernas que não servem para nada. Elas servem para isso, para gerar caos. Né? Porque tem esse cunho hegemônico. Né? Tá? Bom, eu acho que por hoje tá bom. Acho que o principal recado aí eu passei. Bom, então agora eu vou fazer a oração de encerramento. Né? Os filhos de Deus, o Deus de Erute, das palavras sabedoria e conhecimento, e o Deus Pitá, as mãos de Deus vieram e se manifestaram. Agora eles fecham e trancam este templo, nenhum mal poderá adentrá-lo.